Quando você para de procurar uma mulher, algo poderoso começa a acontecer. À primeira vista, parece que ela simplesmente vai te esquecer e seguir a vida, mas nem sempre é assim. Na verdade, quando um homem se afasta, quando deixa de mandar mensagens, de chamar, de insistir, desperta algo profundo dentro da mente feminina. De repente, ela começa a pensar mais em você, a questionar o seu silêncio, a se perguntar o que mudou. A ausência de contato muitas vezes fala mais alto do que 1000 palavras. Poucos homens percebem o impacto real do silêncio. Desde cedo, a sociedade ensina que o homem precisa correr atrás, resolver tudo, provar o seu valor. Mas quando você quebra esse padrão, ela sente o impacto. Você desafia o ego, as emoções e até o senso de controle dela. Ela começa a revisitar mentalmente cada conversa, cada mensagem, cada gesto. Pensa se fez algo errado, se você perdeu o interesse ou se ela mesma estragou tudo. Essa é a verdade que quase ninguém diz. Às vezes o que te torna mais forte não é insistir, é se calar. Quando você deixa de procurá-la, para de entregar o que ela achava garantido, sua atenção, sua presença, sua validação emocional. E é aí que a ausência começa a pesar, não apenas porque você se foi, mas porque ela sente que algo mudou energeticamente. A primeira fase que ela vive é a confusão. Quando o silêncio chega, a mente dela começa a rodar em círculos. Por que ele parou de falar comigo? Disse algo errado? Será que ele perdeu o interesse? Essa confusão não vem do amor, mas da quebra repentina do ritmo emocional a que ela estava acostumada. Quando um homem está sempre presente, ela se acostuma com isso, cria um laço invisível de previsibilidade. Mas quando esse ciclo é interrompido, o cérebro dela entra em alerta. No início, pode até agir com indiferença, pode postar fotos sorrindo, frases de vida que segue, tentando mostrar que nada mudou. Mas isso é apenas aparência. Por dentro, ela analisa cada detalhe da última conversa. Essa confusão não é sobre mensagens, é sobre perda de controle. Ela sentia que tinha sua atenção, sua energia, sua presença. E, de repente, tudo isso some. É nesse momento que muitos homens erram. Eles voltam atrás, não suportam o silêncio, tentam explicar, pedir desculpas, arrumar a situação. Mas não percebem que justamente essa confusão é o início do despertar dela. Quando uma mulher não entende o que está acontecendo, sua mente começa a preencher os vazios, e isso é poderoso. Ela começa a sentir curiosidade, começa a refletir, começa a te enxergar de outra forma. Pense bem, o que está sempre disponível é facilmente ignorado. Mas quando desaparece, a ausência se torna impossível de não notar. O seu silêncio se transforma em espelho. Ela passa a ver o que antes não via. O valor da sua presença, a constância, a paz que você transmitia. A verdade é simples. A influência real não vem das palavras, vem da falta delas. Quando você se afasta, muda o foco dela, de ser perseguida para tentar entender. E é aí que tudo começa a mudar. Depois da confusão vem a segunda fase, a observação. Quando uma mulher não entende o que está acontecendo, sua curiosidade se transforma em um olhar atento. Ela começa a te observar. Mesmo que pareça distante, mesmo que não fale com você, mesmo que não curta nada nas redes. Por dentro, ela está atenta a cada movimento. Quer ver se você seguiu em frente, se está triste, se está bem, se sua vida continua. E é aqui que a psicologia feminina fica ainda mais interessante. Quando uma mulher perde o controle sobre a atenção de um homem, ela tenta recuperá-lo de forma silenciosa. Passa a checar suas redes, perguntar a amigos em comum, comparar o seu silêncio com o comportamento de outros homens do passado. O que realmente está acontecendo é uma inversão de papéis. Antes, ela era quem recebia toda a sua energia. Agora, você é o mistério que ela quer decifrar. O mistério é uma das forças mais atraentes do comportamento humano. O homem previsível é fácil de esquecer. Mas o homem que se cala com propósito desperta curiosidade, respeito e até um leve desconforto. Ela começa a se perguntar: por que ele não reage? Será que ele está bem? Será que já me superou? Essas perguntas são o início da mudança. É nesse ponto que muitos homens sabotam tudo,
Postam frases tristes, músicas melancólicas, fotos tentando provocar ciúmes, mas isso não é poder, é reação. O verdadeiro domínio emocional está no silêncio sereno. Quando ela percebe que você está bem sem ela, que segue sua vida em paz, que não precisa provar nada, isso mexe com ela de uma forma que nenhuma mensagem conseguiria. Ela começa a te ver diferente. Surge um pensamento que ela tenta evitar, mas não consegue. Será que o perdi para sempre? É aí que o respeito reaparece. O mesmo respeito que talvez tenha se perdido quando você se mostrou sempre disponível. E é justamente quando ela começa a te observar em silêncio que você mais deve permanecer firme. Deixe que ela te veja tranquilo, focado, distante. Não demonstre carência, não se apresse em responder, não publique nada para provocar, porque nesse momento o seu silêncio virou mensagem. Cada atitude calma diz algo forte. Eu não preciso de você para estar em paz. E essa tranquilidade é profundamente atraente. Enquanto ela observa, o interesse cresce. Quanto mais percebe que você vive bem sem precisar dela, mais a curiosidade se transforma em saudade. E é assim que o jogo muda. A terceira fase vem logo depois, quando o ego dela entra em ação. É o momento em que a confusão e a curiosidade dão lugar a algo mais intenso, o orgulho ferido. Ela começa a sentir que perdeu o controle da situação. E por mais que tente esconder, o ego não gosta dessa sensação. A princípio, ela finge indiferença, tenta se convencer de que não se importa. Mas é o ego tentando proteger as emoções. É nesse ponto que o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer discurso. Ela vai tentar te provocar, talvez postar algo que chame sua atenção, talvez parecer mais confiante, mas na verdade está apenas tentando recuperar o poder que perdeu quando você decidiu se calar. Quando o ego entra em cena, as coisas ficam realmente interessantes. Depois de observar e não entender o seu silêncio, ela sente algo novo. Uma mistura de orgulho e incômodo. Não é exatamente saudade, é o desconforto de não ter mais o controle. Ela quer provar para si mesma que ainda tem poder sobre você. Então, começa a agir de forma sutil, mas estratégica. Posta fotos em que aparece linda, segura, feliz. Compartilha frases sobre seguir em frente ou estar melhor sozinha. Mas, por trás dessa fachada, há uma intenção clara: ver se você reage. Ela quer saber se ainda te afeta. O ego dela cria pequenas armadilhas para te testar. Se você curte, comenta ou manda mensagem, ela sente que recuperou o poder. Mas se você continua calmo, silencioso e sereno, o jogo muda. Ela começa a sentir o impacto do seu controle emocional. Percebe que talvez tenha te subestimado. E é aí que o ego começa a rachar, dando espaço para emoções mais verdadeiras. É importante entender que, nessa fase, o orgulho fala mais alto do que o coração. Ela não vai admitir que sente falta, mas cada tentativa de te provocar é, na verdade, um pedido de atenção disfarçado. Por isso, o pior erro que um homem pode cometer aqui é ceder. Responder rápido, se justificar ou tentar mostrar que ainda se importa é o que destrói toda a força que o silêncio construiu. A sua maior arma é a moderação. Falar pouco, agir com calma, não se deixar levar pelas emoções. Cada vez que você resiste à necessidade de provar algo, demonstra maturidade. Mostra que não precisa da aprovação dela para se sentir bem. E essa postura confunde, mexe com o ego dela de um jeito que nada mais consegue. Com o tempo, o orgulho começa a se cansar. O ego perde força e o coração começa a falar mais alto. Ela começa a se perguntar se realmente te perdeu, se você ainda pensa nela, se existe alguém novo na sua vida. Essas perguntas são o início do arrependimento. Mas, por enquanto, ela ainda luta internamente, tentando manter a imagem de controle. Por isso, nessa etapa, o silêncio continua sendo sua melhor resposta. Quando ela percebe que o orgulho não funciona mais, algo muda dentro dela. A energia de desafio se transforma em vulnerabilidade. É nesse ponto que começa a quarta fase, a prova do silêncio. Agora, ela vai te testar de forma diferente. Não com indiretas ou publicações, mas com atitudes calculadas.
Pode enviar uma mensagem breve apenas para ver como você está. Pode reaparecer de forma sutil, fingindo casualidade, mas na verdade tudo é um teste. Ela quer saber se seu silêncio era força ou apenas orgulho. E aqui está o segredo. A forma como você reage vai determinar tudo. Se responder com pressa, se demonstrar emoção demais, ela entenderá que você ainda está no mesmo lugar. Mas, se responder com equilíbrio, tranquilidade e confiança, mostrará que evoluiu. Essa diferença muda completamente a forma como ela te vê. A prova do silêncio não é sobre quem fala primeiro, mas sobre quem mantém o controle. E, quando você mantém a calma, começa a ganhar algo que vale mais do que o desejo: respeito. Na fase da prova do silêncio, cada gesto dela carrega uma intenção. Ela não vai admitir, mas tudo o que faz é para testar a sua reação. Quer saber se o seu silêncio é verdadeiro ou se foi apenas um jogo. E é por isso que você precisa se manter firme, mesmo quando as emoções tentarem te trair. Imagine a seguinte cena: um homem que sempre foi atencioso, presente, carinhoso. Todos os dias mandava mensagens, se preocupava, demonstrava interesse, mas de repente ele muda. Decide se afastar, não manda mais bom dia, não pergunta mais como ela está. No começo ela acha que é passageiro. Acredita que em alguns dias ele voltará a procurá-la como sempre fez. Mas o tempo passa e o silêncio continua. É aí que algo muda. Ela começa a se sentir incomodada, perdida. Publica fotos sorrindo, saindo com amigos, curtindo a vida. Mas, por trás disso, há uma intenção escondida: provocar uma reação. Quer ver se ele vai aparecer, se vai curtir, se vai comentar. Quando ele não faz nada disso, o impacto é profundo. Pela primeira vez, ela percebe que talvez ele tenha mudado de verdade. Então, ela tenta um movimento diferente. Manda uma mensagem casual, como se fosse algo sem importância. Oi, tudo bem? Só queria saber como você está. Mas por trás desse oi inocente, existe uma montanha de dúvidas. Ela quer medir a sua energia, descobrir se ainda te controla. E é nesse momento que você precisa manter a compostura. Responder de forma calma, educada e equilibrada é o segredo. Nem frio, nem empolgado demais. Algo como: tudo bem, sim, tenho me ocupado com algumas coisas. Pronto. Essa resposta simples transmite força. Mostra que você segue bem, que está centrado e que não precisa correr atrás. E é exatamente isso que desarma o ego dela. Porque quando uma mulher percebe que o silêncio de um homem não é orgulho, mas autodomínio, tudo muda. Ela começa a ver força onde antes via fraqueza. Entende que o que antes interpretava como indiferença era, na verdade, maturidade emocional. E esse tipo de energia é rara e profundamente atraente. A prova do silêncio é a forma mais poderosa de testar a força interior de um homem. Não se trata de ignorar ou jogar, mas de mostrar que a sua paz não depende da validação de ninguém. Quando ela percebe isso, as tentativas de te testar começam a falhar. E pouco a pouco, o jogo muda de lado. Ela passa de quem testa para quem sente, de quem observa para quem busca. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro desejo. A partir daqui, a quinta fase começa: a saudade. É o momento em que ela realmente sente sua falta. Não é mais o ego tentando provar algo. É o coração sentindo o peso do vazio que você deixou. Ela começa a lembrar das conversas, da sua voz, da sua presença. Coisas que antes pareciam comuns, agora fazem falta. É nessa fase que muitos homens se perdem. Quando ela manda uma mensagem do tipo: oi, sumido, ou faz tempo, né? Eles desabam. Correm para responder, se emocionam, tentam reviver o que ficou para trás. Mas o segredo é manter a calma. Porque quando ela sente sua falta, não é hora de correr, é hora de observar. Ela está reagindo ao seu silêncio. E se você agir com equilíbrio, vai perceber que o poder da ausência fala mais alto do que qualquer palavra. A saudade é o ponto em que as emoções finalmente superam o orgulho. Depois de toda a confusão, da observação e das tentativas de teste, ela começa a sentir o verdadeiro peso da sua ausência. O silêncio que antes parecia apenas um jogo, agora começa a doer.
Ela sente falta da sua presença, da sua energia, das conversas, dos gestos simples que um dia ignorou. Tudo aquilo que parecia comum agora parece insubstituível. Mas é justamente nesse momento que muitos homens se atrapalham. Quando ela manda um "oi, sumido" ou "quanto tempo", o coração acelera. A emoção fala mais alto e eles respondem rápido, entusiasmados, cheios de vontade de reviver o passado. Só que isso é o que destrói o mistério, o equilíbrio e o respeito que o silêncio construiu. Quando ela diz "senti sua falta", essa não é uma oportunidade para abrir o coração. É o momento de mostrar equilíbrio. A resposta ideal é simples e confiante, algo como "tenho estado bem", focado em algumas coisas. Nada frio, mas também nada desesperado. A mensagem por trás dessa calma é poderosa. Você seguiu sua vida, mas continua em paz. Essa postura causa um impacto emocional muito mais forte do que qualquer declaração, porque ela esperava que você voltasse correndo, que demonstrasse carência, que dissesse "eu também te amo". Mas, quando encontra serenidade e firmeza, algo muda dentro dela. O respeito que se perdeu começa a voltar, e junto com ele, um novo tipo de atração, mais madura, mais real. O segredo é não se tornar previsível. O homem que se emociona demais perde o controle, mas o homem que age com tranquilidade mostra que aprendeu a valorizar a si mesmo, e essa energia é irresistível. Se ela puxar assunto sobre o passado, mantenha o equilíbrio. Se disser "tenho pensado em você", responda algo leve, como "que bom saber disso. Tenho focado em algumas metas ultimamente". Essa resposta mostra maturidade e impede que a conversa volte ao ponto onde tudo começou, com ela no controle e você tentando reconquistá-la. Entenda, quando uma mulher sente sua falta, nem sempre é porque quer reatar. Às vezes, é só o ego buscando conforto. Por isso, sua reação é o que define tudo. Se agir com pressa, ela entende que ainda tem domínio, mas, se responder com calma, ela percebe que agora é diferente. E essa diferença é o que cria o verdadeiro magnetismo. A tranquilidade é mais atraente do que qualquer demonstração de amor. O homem que não corre atrás quando ela sente saudade se torna o homem que ela começa a respeitar novamente. O respeito é o que desperta o desejo genuíno. Depois da saudade, vem a fase da reconexão. É o momento em que ela começa a se aproximar, ainda de forma cuidadosa, tentando perceber se algo mudou em você. Pode curtir uma foto, responder a uma história ou mandar mensagens com lembranças do passado. Lembra daquela vez que rimos tanto? Ou vi algo que me fez pensar em você? Mas cada gesto tem um motivo. Testar se você continua o mesmo ou se realmente evoluiu. E é nesse instante que o equilíbrio é mais importante do que nunca. Porque, se ela percebe que você mantém a calma e não se entrega facilmente, começa a ver em você o homem que antes não valorizava. A reconexão é o momento mais delicado de todo o processo. Depois da saudade, ela começa a buscar pequenas formas de se aproximar. Mas faz isso com cuidado, para não parecer vulnerável. Pode curtir suas fotos, responder a uma história, mandar uma mensagem despretensiosa ou até mencionar algo que viveram juntos. Mas tudo tem um propósito: testar se ainda tem acesso à sua atenção. Ela quer ver se o homem que um dia a colocava em primeiro lugar ainda está ali. Quer saber se você mudou de verdade ou se o silêncio foi apenas um disfarce. E é aqui que muitos voltam a cometer os mesmos erros do passado. Se empolgam, entregam tudo de novo e quebram o mistério que os tornava interessantes. O segredo nesta fase é simples: responder sem se oferecer, mais leveza, naturalidade e maturidade. Se ela te mandar uma mensagem dizendo: "Lembrei de uma coisa engraçada que você disse", não caia na armadilha de abrir o coração. Responda de forma calma, amigável e equilibrada. Algo como: "Ah, lembro disso, foi divertido", nada mais. Esse tipo de resposta transmite segurança, domínio emocional e tranquilidade. O que ela realmente está observando não é o que você diz, mas como você reage. Está testando se você ainda é o mesmo homem emocionalmente disponível demais.
Quando percebe que você mudou, que fala com serenidade e não demonstra carência, o respeito cresce, e junto com ele, o desejo. Nessa fase, você não precisa ser frio, mas deve ser centrado. Converse quando for natural, ria, mostre autenticidade, mas não force intimidade. Deixe que ela avance aos poucos, que volte a conquistar o espaço que um dia teve, porque é assim que a admiração volta a nascer. A reconexão saudável não acontece com pressa. Acontece quando ela percebe que para estar de novo na sua vida, precisa merecer esse lugar. E isso só é possível quando você demonstra equilíbrio. Ela começa a te ver de forma diferente, não mais como alguém que precisa dela para se sentir bem, mas como um homem que construiu paz interior. E essa paz é magnética. Pouco a pouco, ela começa a dar mais sinais. Passa a falar com mais frequência, a puxar conversas mais longas, a demonstrar curiosidade sobre a sua rotina. Talvez mencione que sente falta das conversas ou diga o quanto você fazia bem a ela, mas não se engane. Ainda é uma fase de teste. Ela quer saber se você vai se perder de novo ou se vai manter o equilíbrio. Por isso, mantenha a leveza. Não se precipite em reabrir feridas antigas, nem tente reviver o passado de forma forçada. Seja gentil, mas preserve sua energia. Mostre que a porta está entreaberta, não escancarada. Ela precisa sentir que, se quiser estar de volta, terá de fazer por merecer. Quando um homem entende esse ponto, tudo muda. A atração volta de forma natural, porque agora é ela quem sente vontade de reconectar. Não é mais você quem busca, é ela quem se aproxima. E é nesse momento que surge a última e mais poderosa fase, quando ela finalmente vê o seu valor. A sétima e última fase é a mais poderosa, quando ela finalmente enxerga o seu valor. Depois de todo o ciclo, a confusão, a curiosidade, o orgulho, os testes, a saudade e a reconexão, algo muda dentro dela. Agora ela entende o que realmente perdeu. Percebe que o seu silêncio não foi desprezo, foi força. Que a distância não foi orgulho, foi respeito por si mesmo. Ela começa a comparar. Percebe que outros homens até falam mais, insistem mais, tentam mais, mas falta algo que só você tinha: presença. Você era aquele que trazia calma, estabilidade, maturidade, aquele que não precisava provar nada para ser valorizado. E é exatamente isso que agora a faz pensar em você com outros olhos. No início, talvez ela tenha acreditado que encontraria algo melhor. Talvez tenha se convencido de que alguém mais atencioso ou mais divertido apareceria. Mas com o tempo, percebe que nenhum deles transmite a segurança emocional que você transmitia. Porque o homem que tem paz interior é raro. E quando ela sente isso, o respeito volta com força. Ela começa a reviver momentos na cabeça. Recorda sua paciência, sua constância, a forma como você sabia lidar com as situações. Coisas que antes pareciam pequenas, agora se tornam grandes. E o mais importante, ela entende que você nunca foi fraco por se calar, mas sábio por escolher o silêncio certo. Nesse ponto, a admiração renasce, e junto com ela vem o arrependimento. Ela começa a perceber que o que antes via como distância emocional era, na verdade, equilíbrio. Que o homem que se respeita é o mesmo que ensina, sem precisar dizer nada, o valor do respeito mútuo. E é aí que tudo se inverte. Você não é mais o homem que precisa provar o seu valor. É ela quem agora precisa reconhecê-lo. Talvez tente se reaproximar com mais sinceridade. Talvez comece a abrir o coração e admitir que sente falta. Mas desta vez, você já não depende disso. Porque o seu valor não vem da aceitação dela, vem da consciência de quem você é. Quando ela entende isso, algo dentro dela muda para sempre. Ela deixa de te ver como o homem que a desejava e passa a te enxergar como o homem que ela precisa respeitar. E esse é o ponto máximo da transformação. Você não está jogando, está mostrando que amadureceu, que sabe a diferença entre amar e se perder. No fundo, o silêncio nunca foi sobre afastamento, mas sobre autodomínio. Foi o momento em que você deixou de alimentar o ego dela e começou a nutrir o seu próprio valor. E, na psicologia feminina,
Nada é mais atraente do que um homem que se conhece, que sabe o que merece e que tem coragem de se afastar quando não é valorizado. Por isso, lembre-se, às vezes a coisa mais poderosa que você pode dizer a uma mulher é nada, porque o respeito verdadeiro nasce quando a sua presença fala mais alto do que qualquer palavra. E o homem que entende isso nunca mais precisa correr atrás de ninguém, porque ele se tornou o tipo de homem que ninguém quer perder.